Olá, meus amigos! No vídeo de hoje vamos ver a análise dos jornalistas esportivos na derrota do São Paulo nesta quarta-feira na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver o que os jornalistas disseram da atuação do São Paulo nessa partida. O auxiliar Max Cubeiras errou em não fazer nenhuma substituição no intervalo de jogo? O que vocês acham da atuação de Luciano? O camisa 10 tem deixado a desejar? Claro que não tem nada definido. O São Paulo pode muito bem vencer o jogo em Minas Gerais, mas a gente sabe que é difícil, né? A vantagem do Galo ela é considerável por jogar em casa por dois resultados, um empate e uma vitória, evidentemente, né? Tendo que perder por um gol de diferença para que a decisão vá para pênaltis e 2 gols de diferença para ser eliminado. O São Paulo vai ter que converter em gols as suas chances criadas, mas o Galo vai estar jogando em casa com a força da torcida. Tem um ótimo time de futebol, oscilou muito nos últimos momentos sob o comando do Gabriel Milito, mas assim fez um jogo interessante, estratégico, arriscado, mas estratégico e voltou para Belo Horizonte com 1-0 na bagagem. O São Paulo ele tem alguns problemas crônicos, né? Apesar do grande momento que eu considero do time na temporada, jogando em 3 competições, e não é fácil fazer isso, avançando nas Copas e bem no Campeonato Brasileiro, com um desempenho super regular, independentemente de quem jogue. Você vê que o São Paulo promove garotos, os garotos entram bem. O São Paulo perde jogadores por lesão no meio de campo, perdeu o Alisson e o Pablo Maia, depois perdeu outros jogadores. Mesmo assim, o Zubeldia preserva atletas para, sei lá, no Brasileiro, para jogar nas Copas. Quem entra dá conta do recado. Agora o Ferreirinha machucou, o Wellington Rato desfalcou o time durante quase todo o ano, boa parte do ano, o Rodrigo Nestor quase todo o ano, o Lucas Moura se ausentou e o São Paulo foi encontrando soluções. Eu acho que tem um elenco interessante, o trabalho do Zubeldia é muito bom, mas tem um problema, né? Tem um problema para ser corrigido. A gente sempre soube que o Zubeldia ele, em algum momento, poderia fazer falta. Porque ele toma muitos cartões, ele trabalha 3 jogos e folga 1, e claro que a comissão técnica sabe muito bem o que o técnico prepara para o jogo, sabe quais são as ideias do treinador, comanda os treinamentos, está ali no dia a dia, então é natural que você tenha confiança. O próprio Zubeldia chegou a dizer numa entrevista recente, eu tenho um bom staff. Né? Ele deu risada, não vou estar no jogo e tal. Na verdade, era acho que no clássico. Né? E aí ele falou, não, tudo bem, eu tenho um bom staff. Não, Zubeldia, não. Você fez falta. Porque o Luiz Zubeldia, até pela intensidade que ele tem, pela ascendência que ele tem sobre o elenco, ele naturalmente já faz falta. E aí, quando a gente vai para um jogo em que o Max Cubeiras, que é o seu auxiliar à beira do campo, ele simplesmente faz a primeira troca nos acréscimos do segundo tempo e morre com 4 substituições num jogo de Copa, com algumas situações cristalinas na frente dele, aí a gente tem que se preocupar. Quando ele tira, por exemplo, o Lucas Moura para colocar o Rodrigo Nestor, quando ele não tira o Luciano, quando a comissão técnica, e aí vai para o Zubeldia também, escala o Luciano de meia mais uma vez, prejudicando o melhor jogador do time, que é o Lucas, temos um problema. Mas tudo bem, vamos para dentro do jogo. O São Paulo criou para vencer a partida. Não com tantas chances claras criadas, porque aí tem o mérito do Milito. O Atlético marcou muito bem o São Paulo. Então, o Atlético meio que ofereceu a bola ao São Paulo, marcou num bloco baixo. O São Paulo circulou essa bola à frente da área e foi muito bem marcado. O São Paulo tinha dificuldades para entrar, mas entrou. O Caleri fez um jogo de, como a gente conhece, de enfrentamento, de briga, de disputa. Tem um cruzamento numa jogada que começa pelo Sabino, na defesa, vai para a direita, vem um cruzamento, o Caleri chega um pouquinho atrasado. Tem algumas outras finalizações em que o Everson trabalhou, como o do Caleri vindo pelo lado direito. O Luciano está chegando por dentro, mas ele está marcado e ele opta pela finalização e o Everson faz uma boa defesa. Teve um outro momento em que, acho que é o Lucas que chuta, em que o Everson desvia e a arbitragem até dá tiro de meta, mas houve um desvio do Everson naquele chute por cima. E aí tem a bola do jogo. Tem a bola do jogo, que é o Bobadilha, que jogou bem de novo. Não vinha bem, mas nos últimos 2 jogos ele tem atuado bem. Ele ganha uma jogada pelo lado esquerdo, vai ao fundo, cruza, e o Lucas sozinho, de cabeça, joga isso aqui da trave.
Foi um lance muito rápido e, na verdade, ali eu errei o tempo. Cabeceio pode parecer um fundamento simples, mas não é bem assim. Se você fazer o movimento um segundo mais cedo ou mais tarde, acaba errando. E ali, acredito que eu fiz o movimento no tempo errado e acabei errando. Aquele lance vai martelar na minha cabeça um bom tempo, mas faz parte do futebol, né? Nós estamos sujeitos a isso. Agora descansar bem, para poder fazer um grande jogo também no domingo. Mas assim, gente, era só empurrar pro fundo da rede. E o Lucas meio que não sei se no susto, não sei se ele quis resolver rápido, ele não dá tempo da bola chegar, ele já faz um movimento, esse movimento não consegue fazer com que a bola vá para o gol, essa bola vai para fora. É um gesto técnico errado ali e o Lucas jogou uma barbaridade, assim, pelo menos naquilo que ele coube, ele tentou arrancar o time, cavou algumas faltas na entrada da área, ele tentou, cara, ele tentou, o Lucas tentou, mas de novo, não jogando na sua melhor função, que seria de meia atacante. Ele nem fica pelos lados, né? Porque para o Luciano jogar de meia, teoricamente o Lucas teria que jogar mais lá pelo lado direito. Mas a gente sabe que o Lucas ele flutua muito, né? O fato é que o Luciano está fazendo hora extra no time, né? Porque ele não entrega de meia, ele não consegue produzir ofensivamente, ele não preenche o setor marcando e ainda entregou uma bola na entrada da área. Perdeu várias jogadas, mas essa na entrada da área gerando um contra-ataque e aí obrigado a fazer uma falta e aí nessa falta Scarpa, batalha, gol do Atlético Mineiro. O São Paulo começou com o pé esquerdo esse mata-mata da Copa do Brasil. Flávio, você estava comentando o jogo e você ontem fez uma crítica forte. Você falou, não dá pra gente ter umas quartas de final de Copa do Brasil com um jogo tão pobre tecnicamente quanto foi esse jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro. E aí eu te pergunto, a crítica maior tem que ser ao São Paulo? Porque o São Paulo estava jogando em casa. Ele tinha que tomar partido do jogo, porque ele precisava fazer a diferença de gols. E você, ontem eu estava assistindo ao jogo do Flamengo, também pro nosso Canelada, você assistindo ao do São Paulo, e você disse que o jogo foi horroroso, né, Flávio? Foi, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigo. Tanto que o placar foi injusto, ninguém merecia fazer gol. O jogo tem que ser 0-0. Alguém sair desse jogo com vantagem é um equívoco. Alguns minutos antes, o Lucas perdeu um gol absurdo, né? Um dos poucos que jogou. Dentro da pequena área. Dentro da pequena área de cabeça, era só tocar na cabeça, ele desviou e colocou pra fora. Foi um lance infeliz, ele foi um dos poucos que jogou futebol, a exemplo do Rato. Foram os dois caras que eu... E o Sabino, né? No Atlético pouca gente se destacou, o Hulk estava, a gente notava ainda fora da melhor condição. O Scarpa tentava, mas não jogava. Foi um jogo travado. Jogo de caicá, jogo de meio campo, jogo muito ruim. E aí, o que eu estou colocando? Nós estamos falando de São Paulo e Atlético Mineiro. Teoricamente, os dois grandes orçamentos do futebol brasileiro. O Atlético, eu não sei exatamente onde ele está, mas o São Paulo está em quarto ou quinto. O Atlético, caro pra caramba, não joga nada. O jogo foi horrível. Nada, criatividade zero, uma porcaria de jogo. Eu fico imaginando 51 mil pessoas, aí eu tiro uns 10% de fanático qualquer coisa tá bom, que foram lá. Pô, o cara saiu de casa às 5 da tarde, pegou um trânsito terrível, passou frio, gastou dinheiro, comeu aqueles sanduíche requenguela lá, caro pra caramba, não tinha onde estacionar, teve que pagar a flanelinha, tudo aquilo, e aí veio uma porcaria de jogo desse. Acho uma falta de respeito. Eles ficam enchendo o saco, ficam em cima de árbitro, ficam em cima de não sei o quê, e às vezes a gente entra nessa, sabe? De só falar do árbitro, não sei o quê. E o árbitro ontem, os dois lances cruciais, ele foi bem. Eu achei que ele não tem que ser contestado. Mas ele já fica o tempo inteiro terceirizando, enchendo o saco do árbitro, para já ter desculpa para que a gente não veja a falta de nível do que eles estão jogando, de bola que eles estão jogando. Ontem o Inter trocou 3 vezes de capitão, porque agora há uma orientação para só o capitão reclamar. Então eles trocaram 3 vezes. Pô, porque não é melhor treinar o time, ensinar o time a bater bola no gol e tal? Os caras não acertam um gol. 7h32 por 2h44, temos 2, 3. Quando o jogo é muito movimentado, 4 chutes no gol. Porra, os caras ganham pra fazer gol. E eles não acertam o gol. Então, a arbitragem é ruim? É muito ruim, sim. A federação é cheia de história, o calendário é uma porcaria, tudo verdade. Mas e a bola dos caras também? Sabe, a gente arruma desculpa antecipada pros caras. Ah, vai te catar, pô. O jogo horroroso. 1-0 foi injusto, mas não é porque foi pro Atlético. Foi injusto porque o jogo foi muito ruim. Fazer gol nesse jogo seria uma injustiça. E a injustiça veio pro lado do Atlético. E se for essa mesma porcaria lá, dá pro São Paulo também conseguir achar um gol. Porque era um jogo de 0-0.
Foi um 0-0 com gol ontem. Uma lástima. Um futebol muito pequeno, muito pobre. Tem como ter sido a maioria dos jogos. Mas só que eu também tenho entrado meio nessa pilha de encher o saco do árbitro. De novo, o árbitro é muito ruim, mas já está definido. Mas agora vamos começar a pegar no pé também de quem deveria fazer o jogo e não faz. Fica terceirizando a arbitragem. Já começa a encher o saco. Técnico, né, que enche o saco. E o trabalho do técnico? Onde estava o Zubeldia ontem? O que o Mileto fez na beira do campo? Nada. Uma porcaria de trabalho, só vai pra lá, você não consegue ver nada, Não tem jogada ensaiada, as trocas de passos são péssimas, não tem ultrapassagem, não tem nada, é tudo muito ruim, é só bolinha parada. A impressão que você tem é que os caras vão lá e ficam treinando bolinha parada. Aí sai um gol de bola parada como aconteceu ontem. Só, não tem nada. Muito dinheiro envolvido para pouca produtividade. Foi por isso que eu reclamei do jogo. Já tomou de 4 do Palmeiras, de 4 do Flamengo, empatou com o Atlético Goianiense. De repente, São Paulo pode ir lá e ganhar. O jogo deve ser na Arena MRV, né? Estavam lá recuperando o gramado. E é um local onde o Atlético custou a vencer o Cruzeiro pela primeira vez, né? Perdeu os primeiros, acho que 3 jogos, né? Não venceu. Então, também não é um local onde o Atlético consiga se impor tanto assim. Não tem sido assim. Então, em tese, se pensarmos aí na estatística, no retrospecto, o São Paulo também tem chance. A questão é que o São Paulo não tem elenco para trás. O São Paulo renovou nesta quinta-feira o contrato do zagueiro Sabino, que iria apenas até o fim desta temporada. O novo vínculo do defensor com o clube foi estendido até o final de 2026. E aí, torcedores, o que achou dessa renovação? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal. E vamos, São Paulo!